Bom dia a todos, queridos e queridos, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 12 de maio de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje é domingo, Dia das Mães, né? E eu queria parabenizar todas vocês, minhas alunas, minhas spec ouvintes, minhas clientes, muitas de vocês, né? Pelo Dia das Mães. Você que deu à luz ou adotou uma criança, né? Não importa. Você que é mãe dos seus gatos, mãe dos seus cachorros, você que é mãe dos seus alunos, você que é mãe dos seus sobrinhos, você que é mãe, né? O arquétipo da mãe, ele está presente em todas nós. Independentemente de você ter um filho ou não ter um filho, você é uma mãe em algum nível. Você está cuidando e está acompanhando alguém até o seu pleno desenvolvimento, eu tenho certeza disso. Então, o meu beijo imenso para vocês, mães, tá bom? E o meu beijo para vocês, companheiros, que têm a sorte de ter ao lado de vocês essas mulheres maravilhosas que são estudantes desse caminho espiritual potente, completo, maravilhoso, chamado Um Curso em Milagres, né? Muito bem, então começamos o nosso vídeo com a lição do dia. Estamos na lição 132. Libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. O que mantém o mundo acorrentado, senão as tuas crenças? Por quê? Porque o mundo é a minha criação. Fui eu que criei o meu mundo, né? Como diz a grande Louise Hay, eu sou o poder no meu mundo, né? Nós somos o poder nos nossos mundos. E o meu afilhadinho tá aos gritos, né? Para comemorar aí o Dia das Mães, vocês vão ouvir ele gritando, tá? Muito bem. A crença... E o que pode salvar o mundo, exceto o teu ser? A crença é, de fato, poderosa. Os pensamentos que mantens são poderosos e as ilusões são tão fortes em seus efeitos quanto a verdade. Um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Ele não pode ser influenciado pelo questionamento dos efeitos de seus pensamentos. A esperança da liberdade só lhe vem quando finalmente a fonte de seus pensamentos é posta em questão. No entanto, a salvação pode ser conseguida com facilidade, pois qualquer um é livre para mudar a sua mente e com ela mudar todos os seus pensamentos. Agora, a fonte do pensamento foi deslocada, pois mudar a tua mente significa que mudaste a fonte de todas as ideias que pensas, ou jamais pensaste, ou ainda pensarás. Liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente. Liberta o futuro de todos os antigos pensamentos de busca do que não queres achar. Então, liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente. Como dizia a minha professora de Um Curso em Milagres, como é a prática disso? Eu, quando estava lá vivendo o meu momento passado, a minha mente egóica, muito provavelmente, estava muito mais ativa do que ela está agora. Então, eu tinha uma série de julgamentos sobre o meu passado que hoje eu vejo que são equivocados. Então, eu estou liberando o meu passado daquela série de julgamentos, de críticas, de pensamentos de ataque que eu direciono hoje para o meu passado, tá? Liberta o passado daquilo que pensavas anteriormente, dos pensamentos que eu pensava com o meu ego, tá? Liberta o futuro de todos os antigos pensamentos de busca do que não queres achar. Liberta o futuro, de todos os pensamentos de busca do que não queres achar. Então, se eu não quero achar uma realidade fundamentada no sistema de pensamento do ego, então eu tenho que libertar o futuro
dos pensamentos do meu ego, não é? Como é que eu liberto o futuro dos pensamentos do meu ego? Libertando o presente. O momento presente, porque é o momento presente que está criando o meu futuro. Ainda que aqui na terceira dimensão essa criação seja um pouquinho mais demorada, eu pensei, e aí, sei lá, leva algum tempo, alguns meses, alguns anos para materializar o efeito do meu pensamento, porque lá no plano espiritual, todos descrevem a mesma coisa. Lá é muito rápido. Você pensou e se materializou. Você pensou e se materializou, né? Muito bem. Agora, o único tempo que resta é o presente. É aqui no presente que o mundo é posto em liberdade. Sim. Sim, só no momento presente eu posso libertar o mundo. Pois, quando deixas que o passado se dissipe e liberas o futuro de todos os teus antigos medos, achas um modo de escapar e o dás ao mundo. Escravizaste o mundo com todos os teus medos, as tuas dúvidas e misérias, a tua dor e as tuas lágrimas, e todos os teus pesares pressionam e mantêm o mundo prisioneiro de tuas crenças. A morte o ataca de todos os lados, porque mantém amargos pensamentos de morte dentro da tua mente. O mundo em si não é nada. A tua mente tem que dar significado a ele, e o que contemplas nele são os teus desejos encenados para que possas olhar para eles e pensar que são reais. Talvez penses que não fizeste o mundo, mas que vieste contra a tua vontade ao que já havia sido feito, dificilmente esperando que os teus pensamentos pudessem lhe dar significado. Entretanto, na verdade, achaste exatamente aquilo que procuravas quando vieste. Não há outro mundo à parte daquele que desejas, e nisso está a tua liberação suprema. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver, e todo o mundo tem que mudar em consequência. Ideias não deixam a sua fonte. Esse tema central é declarado com frequência no livro-texto, e tem que ser mantido em mente se quiseres compreender a lição para o dia de hoje. Não é o orgulho que te diz que fizeste o mundo que vês, e que ele muda à medida que mudas a tua mente. Mas é o orgulho que argumenta que vieste a um mundo que é bastante separado de ti mesmo, impermeável àquilo que pensas, e bem à parte do que possas pensar que ele seja. Não há nenhum mundo. Não há nenhum mundo. Tudo está acontecendo dentro das nossas cabeças. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Nem todos estão prontos para aceitá-lo, e cada um tem que ir tão longe quanto possa se permitir ser conduzido ao longo da estrada para a verdade. Ele voltará e irá ainda mais adiante, ou talvez recue por um momento para retornar outra vez. Mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Alguns a veem subitamente, à beira da morte, e erguem-se para ensiná-la. Outros acham-na em uma experiência que não é desse mundo, que lhes mostra que o mundo não existe, porque o que contemplam tem que ser a verdade, e, no entanto, contradiz claramente o mundo. E alguns achá-la-ão a verdade, né? Nesse curso e nos exercícios que fazemos hoje. A ideia de hoje é verdadeira porque o mundo não existe. E se de fato o mundo for a tua própria imaginação, então podes soltá-lo de todas as coisas que jamais pensaste que ele fosse, apenas mudando todos os pensamentos que lhe deram essas aparências. Os doentes são curados quando abandonas todos os pensamentos de doença, e os mortos ressuscitam quando deixas os pensamentos de vida substituírem todos os pensamentos de morte que jamais tiveste. Uma lição anterior
já repetida uma vez, tem que ser novamente enfatizada agora, pois contém o sólido fundamento para a ideia de hoje. Tu és como Deus te criou, né? Já tivemos essa lição por 2 vezes, né? Não há lugar algum onde possas sofrer, nem tempo algum que possa trazer qualquer mudança ao teu estado eterno. Como pode existir um mundo de tempo e lugar? Na verdade, aqui é melhor falar tempo e espaço, tá? Como pode existir um mundo de tempo e espaço? Se tu permaneces tal como Deus te criou. Então, como você pode estar confinado num ego, corpo, personalidade, num avatar de jogo, que é esse seu corpício, meu corpício aqui, se tu permaneces tal como Deus te criou? Estamos sonhando. Isso aqui é um grande sonho. Muito sofisticado, muito interessante, muito desafiador, mas é apenas um sonho. Essa vida que vivemos aqui não é a vida verdadeira, né? O que é a lição para o dia de hoje, senão um outro modo de dizer que conhecer o teu ser real, com letra maiúscula, é a salvação do mundo. Libertar o mundo de todo tipo de dor é apenas mudar a tua mente sobre ti mesmo. Não existe nenhum mundo à parte das tuas ideias, porque as ideias não deixam a sua fonte. E tu mantens o mundo dentro da tua mente em pensamento. No entanto, se és tal como Deus te criou, não podes pensar à parte dele, nem fazer o que não compartilhe da sua intemporalidade e do seu amor. Então, como eu posso pensar a parte de Deus? Como eu posso fazer algo que não compartilhe a intemporalidade e o amor de Deus? O que eu estou fazendo aqui são sonhos, tá? Mais ilusão, mais ilusão, mais ilusão. Essas coisas são inerentes ao mundo que vês. Esse mundo cria como ele, o Pai? Não, de jeito nenhum. Se não o fizer, não é real e não pode ser em absoluto. Se tu és real, o mundo que vês é falso, pois o mundo não é como a criação de Deus em todos os seus aspectos. E do mesmo modo como foste criado pelo seu pensamento, né? O pensamento de Deus, foram os teus pensamentos que fizeram o mundo e tem que libertá-lo para que possas conhecer os pensamentos que compartilhas com Deus. Libera o mundo. As tuas criações reais esperam por essa liberação para te dar a paternidade, não de ilusões, mas como Deus na verdade. Deus compartilha a sua paternidade contigo, que és o seu filho, pois ele não faz distinções entre o que ele é mesmo e o que ainda é ele. Entre o que é ele mesmo, né? Ele não faz distinções entre o que é ele mesmo e o que ainda é ele. O que ele cria não está a parte dele, e em lugar algum o pai chega ao fim para dar início ao filho, como algo separado de si mesmo. Não existe nenhum mundo porque ele é um pensamento à parte de Deus, né? Esse mundo foi feito por um pensamento à parte de Deus, né? Então ele não existe. Feito para separar o pai e o filho e arrancar uma parte do próprio Deus, para assim destruir a sua integridade. Um mundo vindo dessa ideia pode ser real? Pode estar em algum lugar? Nega as ilusões, mas aceita a verdade. Nega que sejas uma sombra deixada por um momento sobre um mundo agonizante. Libera a tua mente e contemplarás um mundo liberado. Libero a minha mente do que, Jaqueline? Do jugo do sistema de pensamento do ego, que além de ser um jugo é também um fardo. É isso que estamos fazendo aqui todos juntos, todos os dias, não é? O nosso propósito hoje é o de libertar o mundo
de todos os pensamentos vãos que jamais mantivemos a respeito dele e de todas as coisas vivas que vemos sobre ele. Né? Então, eu quero liberar o mundo de todos os pensamentos egóicos que eu tive sobre ele. E eu quero liberar todas as coisas vivas que vemos sobre ele dos meus pensamentos egóicos também. Não é? Não podem estar aí. E nós também não podemos. Pois estamos no lar que o nosso Pai estabeleceu para nós, junto com elas. Né? Todas as coisas vivas que vemos sobre o mundo. E nós, que somos como Ele, Deus, nos criou, neste dia queremos liberar o mundo de cada uma das nossas ilusões, para que possamos ser livres. Começa os períodos de 15 minutos, nos quais hoje praticamos, por 2 vezes com isto. Eu, que permaneço tal como Deus me criou, quero liberar o mundo de tudo que eu pensei que ele fosse. Pois sou real, porque o mundo não o é, e o quero conhecer na minha própria realidade. Né? E aí eu vou dizer que a gente também precisa liberar o mundo das nossas expectativas sobre ele. Como dizia minha professora, eu libero o mundo de tudo aquilo que eu gostaria que ele fosse, de tudo aquilo que eu gostaria que ele tivesse sido, né? Né, meus amores? Nós temos muitas expectativas sobre o mundo, concordam? Sobre nós mesmos, sobre o nosso vizinho, sobre os nossos cônjuges. Nós temos expectativas sobre tudo. Precisamos soltar essas expectativas. Como a gente viu aí nos textos sobre budismo que lemos anteontem e antes de anteontem, a expectativa é a origem do sofrimento. Então, se eu não tenho expectativa, o que vem é lucro, né? O que vier é lucro, tá valendo. Em seguida, apenas descansa atento, mas sem tensão. E deixa a tua mente ser mudada em quietude para que o mundo seja libertado junto contigo. Não precisas reconhecer que a cura vem a muitos irmãos do outro lado do mundo, assim como aqueles que vês por perto quando envias esses pensamentos para abençoar o mundo. Estamos abençoando o mundo, estamos curando o mundo, só com a nossa prática. Você não precisa sair por aí pregando um curso em milagres. Não precisa. Por isso que eu não faço propaganda desse canal. Quem chega aqui tem que chegar. Quem chega aqui tem que chegar. Quem chega aqui, chega porque o Espírito Santo respondeu uma prece. Me manda um professor, aí o Espírito Santo me botou na sua timeline. Quantos de vocês já me contaram isso, né? Mas sentirás a tua própria liberação, embora ainda não possas compreender inteiramente que nunca poderias ser liberado sozinho. Claro, a filiação é una. As mentes se comunicam, né? Ao longo do dia, aumenta a liberdade transmitida a todo mundo através das tuas ideias. E dize sempre que te sentires tentado a negar o poder da simples mudança da tua mente. Libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse. E, em vez disso, escolho a minha própria realidade. Libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse. E, em vez disso, escolho a minha própria realidade. E aqui ele está falando da nossa realidade, que é real. Que é a realidade do Filho de Deus. Tal como Deus o criou. Ok? É disso que ele está falando aqui. Então, libero o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Eu pensava que esse mundo fosse real. Né? Eu pensava. Não é. Não é. Né? A gente tem muita coisa para comentar aqui, mas eu não me furtarei a ler o texto do nosso livro-texto, porque senão depois eu fico falando aqui, que nem um papagaio, e aí tem que ler o texto com pressa. Então vamos lá?
leitura desse texto, desse livro maravilhoso, estupendo. Vamos lá. Então vamos lá. Lição 132, dia 12 de maio. Libero o mundo daquilo que eu pensava que ele fosse. Ele não é o que eu pensava que ele fosse. Né? Você pode também praticar. Eu libero o meu marido de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse. Eu libero a minha esposa de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse. Que ela fosse. Eu libero o meu vizinho de tudo aquilo que eu pensava que ele fosse. Eu libero os meus pais de tudo aquilo que eu pensava que eles fossem. Ó, quanta coisa que eu pensava dos meus pais. E aí você vai liberando todo mundo. Libera o seu cachorro, libera o presidente da República. Vamos liberar o presidente da República? Esse filho de Deus perfeito, abençoado, maravilhoso, inteiro, completo, curado íntegro, vamos liberá-lo de tudo aquilo que pensávamos que ele fosse? Esse filho de Deus abençoado, filho de Deus perfeito, FDP, né? Vamos liberá-lo. Né? Nesse momento específico que o país vive, precisamos liberá-lo e toda a sua corte de tudo aquilo que pensávamos que ele fosse, não é mesmo? Propósito. Então o propósito, ele simplesmente transcreve a frase do parágrafo 14 versículo 1. O nosso propósito hoje é o de liberar o mundo de todos os pensamentos vãos, egóicos, né? Que jamais mantivemos a respeito dele, de todas as coisas vivas que vemos sobre ele. Seu vizinho, seu ex-marido, a sua ex-mulher, o presidente da República, né? O seu cachorro, o seu gato que consegue destruir a caixinha de areia cada vez que ele busca utilizá-la, né? Liberamos os nossos gatos de tudo aquilo que pensávamos que eles fossem. Todos livres, sem nenhuma expectativa minha aqui, né? Muito bem. Qual é o comentário para a lição no dia de hoje? Ele diz aqui, nem sempre eu leio isso, mas o de hoje está bacana. Resposta à tentação. Sempre que você acreditar que os seus pensamentos não têm poder para criar, né, para apoiar aí essas situações problemáticas que vemos à nossa volta. Quando você notar tal pensamento, repita: eu libero o mundo de tudo que eu pensei que ele fosse e eu escolho a minha própria realidade, tá? Muito bem, então o que a gente faz? Nós tomamos a consciência que estamos liberando o poder das nossas mentes para soltar o mundo. E estamos adicionando, trazendo para nós essa liberdade que estamos dando nos períodos de prática mais longos, tá bom? Comentário. Para mim, hoje, o ponto dessa lição é: eu tenho o poder de fazer isso. Eu tenho o poder de liberar o mundo daquilo que eu pensava que ele fosse. Então é uma lição na qual nós nos lembramos do nosso poder pessoal, tá? Essa lição contém o que talvez seja a declaração mais impressionante de todo um curso em milagres. O mundo não existe. Deixa eu ler aqui bonitinho como a Lilian traduziu em português. Não há nenhum mundo. Esse é o pensamento central que esse curso tenta ensinar. Não há nenhum mundo. Tudo é um sonho na sua mente. Tudo é um sonho na nossa mente. Somos uma colmeia de abelhas sonhando. Alguns sonhos são um pouco mais individuais, outros sonhos são um pouco mais coletivos, tá? A lição admite que nem todos estarão prontos para aceitar essa ideia. Embora torne claro para todos nós que eventualmente todos nós a aceitaremos.
tal aceitação pode nos tomar várias vidas, né? Várias mortes e reencarnações. Eu penso, e sem dúvida, nós já passamos por várias vidas para chegarmos onde quer que estejamos, e essa é a minha própria opinião. Não necessariamente a opinião do curso. Eu diria que ele foi muito feliz em fazer essa observação, em dizer que esse é o ponto de vista dele. Mas ele sabe que é exatamente isso que o curso diz. Ele não quis meio que se comprometer, mas é exatamente o que o curso diz. Claro que o curso diz isso de uma maneira muito poética, de uma maneira muito, como é que eu vou dizer para vocês? Sutil, tá? Indireta, talvez. Mas é exatamente isso que o curso diz. Você tem uma infinidade de tempo para acordar. O tempo não existe, ele é uma ilusão, né? Ao falar sobre isso na analogia, fazendo uma analogia com um homem louco, o primeiro parágrafo diz assim: um louco pensa que o mundo que vê é real e não duvida disso. Ele não pode ser influenciado pelo questionamento dos efeitos de seus pensamentos, né? Então, tenta convencer um maluco de que o que ele tá vendo como realidade não é realidade. Fica difícil, né? Peraí, gente, só que o meu livro... Meu tablet aqui deu uma congelada. Só um minuto. Tá, voltou. Da perspectiva do curso, esse é o mundo que é o efeito dos nossos pensamentos. Então, essa abordagem nos levará eventualmente a compreendermos que nenhum mundo segue o caminho do questionamento direto da realidade do mundo. Essa é uma abordagem infrutífera. E algo infrutífero, como tentar persuadir uma pessoa louca, e é tão infrutífero quanto tentarmos persuadir uma pessoa louca que as suas alucinações não são reais. A abordagem que traz frutos é a trazermos essa fonte ao questionamento. Isto é, ao questionarmos os pensamentos que então estão produzindo as alucinações. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós entendemos o mundo de cabeça para baixo. E isso a gente vê no estudo do livro-texto, né? E hoje à noite, se Deus quiser, às 19 horas, teremos a live do Dia das Mães, tá? Vamos falar sobre pecado, culpa e medo, como eu tinha prometido para vocês. Nós terminamos o capítulo 5. Então, o que acontece? Enquanto eu estiver buscando no mundo a solução para os meus problemas, essa será uma abordagem infrutífera. Eu preciso buscar na minha mente, na correção da minha mente, a solução para os meus problemas. Ok? É disso que ele está falando aqui. Aí ele vai citar a frase do parágrafo 5, versículo 2. É só mudar a tua mente quanto ao que queres ver, e todo o mundo tem que mudar em consequência. Gente, tem que mudar, tá? Isso é uma lei. À medida em que eu transformo a minha mente, em que eu permito que a minha mente seja transformada, em que eu peço pela correção da minha mente e permito que a minha mente seja corrigida, não tem como eu não ver a mudança do mundo, tá? À medida em que começamos a permitir que os pensamentos de cura
que são os 365 pensamentos do livro de exercícios, fluam através de nós, nós nos abrimos para aprendermos a lição. Tá bom? Nós estamos deixando a água limpa passar através desse córrego sujo que é a nossa mente, tá? A tua prontidão para isso lhes trará a lição, mas a cura é a dádiva daqueles que estão preparados para aprender que não existe nenhum mundo e que podem aceitar a lição agora. A sua prontidão para isso lhes trará a lição sob alguma forma que possam compreender e reconhecer. Gente, o meu tablet tá... O foco para nós, então, é não é negarmos a realidade do mundo, mas abrirmos as nossas mentes para trazermos ao mundo a cura, para trazermos cura ao mundo que nós vemos. Fazer isso nos trará experiências que nos convencerão que o mundo não é real como nós tínhamos suposto. Podemos ter uma experiência de quase morte. Podemos passar por algum tipo de experiência de iluminação que nos mostra uma realidade, que mostra de forma incontroversa uma realidade que contradiz tudo aquilo que tínhamos acreditado ser a realidade até esse momento aqui no tempo. Poderemos de fato experienciar algo ao fazermos os exercícios no dia de hoje, que nos trará esse despertar. A irrealidade do mundo começa a ficar clara, né, para nós, a ser trazida para nós, à medida em que começamos a apreender a realidade, tá, a realidade do nosso próprio ser. Conhecer a si mesmo, você mesmo, é a salvação do mundo. Se nós somos como Deus nos criou, e o que aparenta mudar em nós não existe, então isso não pode ser real. Não pode haver um lugar onde nós possamos sofrer, ou um tempo, para trazer a mudança para nós. O mundo é o efeito dos nossos pensamentos e nada mais. O mundo é o efeito dos nossos pensamentos e nada mais. É à medida em que descobrimos o que nós verdadeiramente somos, ao permitirmos que o amor de Deus, né, óbvio, se mova através de nós em cura, nós tomamos consciência de que aí ele vai citar a 11:5. Peraí. Se tu és real, o mundo que vês é falso, pois o mundo não é como a criação de Deus em todos os seus aspectos. E do mesmo modo como foste criado pelo seu pensamento, foram os teus pensamentos que fizeram o mundo e tem que libertá-lo para que possas conhecer os pensamentos que compartilhas com Deus. Ok? Nós liberamos o mundo daquilo que pensávamos que ele era, ao aceitarmos a nossa própria unidade com Deus. E ao tomarmos consciência de que o mundo tal como o vemos, não pode ser real, porque ele não reflete essa verdade. O que ele cria não está separado. Peraí, deixa eu ler aqui. 12:4. Aí ele cita o 12:4. O que ele cria não está a parte dele, e em lugar algum o pai chega ao fim para dar início ao filho, como algo separado de si mesmo. Muito bom, né? Liberar o mundo é curá-lo. Ele bota liberar o mundo entre aspas, tá? Liberar o mundo é curá-lo. A meditação para o dia de hoje é uma daquelas na qual nós enviamos esses pensamentos para abençoarmos o mundo. Liberar o mundo significa que eu estendo a cura para todo o mundo. E então eu libero o mundo do sofrimento.
eu absolvo o mundo da culpa e eu curo o mundo da doença e eu retiro todos os pensamentos de vingança do mundo. E isso, para nós, né, quando fazemos isso, é assumirmos o nosso papel como salvadores do mundo, que revelam seus verdadeiros seres, que revela o nosso verdadeiro ser para nós. E transforma os nossos pensamentos e, por sua vez, o mundo que é o seu efeito, o efeito dos pensamentos. E esse é o poder da sua simples mudança mental. Né? Deixa eu ver se eu li isso aqui bem. É isso mesmo. É isso mesmo. Então estamos assumindo, quando fazemos isso, estamos assumindo o nosso papel como salvadores do mundo. Né? Então eu estou liberando o mundo da minha própria mente egóica. Eu estou liberando o mundo dos meus pensamentos de ataque. Eu estou liberando o mundo dos meus julgamentos. Eu estou liberando o mundo dos meus deverias. Eu já falei para vocês aqui que o deveria é sempre do ego. As enchentes no sul não deveriam estar acontecendo. Hoje, se você puder estar comigo, se você não puder estar às 19, esteja depois, lá pelas 20, 30, nós vamos fazer um trabalho de cura pelos nossos irmãos do sul, tá? Nós vamos invocar o Divino Espírito Santo para fazermos esse trabalho de cura, tá? Então, se você puder me ajudar, por favor. Quanto mais de nós pudermos estar juntos hoje, mais forte vai ser a nossa onda de pensamentos de cura e de correção para que essa realidade ela se transforme, tá? Essa realidade, entre aspas, tá bom? Então, olha só, quando eu libero o mundo do meu ego, eu estou absolvendo ele da culpa, curando ele da doença, retirando todos os pensamentos de vingança que eu coloquei sobre ele, né? E eu posso, então, como as ideias nunca deixam a sua fonte, como a gente já falou, e vamos falar disso hoje à noite muito, na live, não percam a live, nós estamos efetivamente transformando o mundo da única forma que nós podemos transformar, através dos nossos pensamentos. Através da transformação dos nossos pensamentos, tá? Esse mundo, gente, ele é um grande holograma que é gerado por um super simulador quântico. E esse mundo, ele obedece a algumas regras. O grande problema é que nós não conhecemos essas regras. Mas agora que as ondas de luz ascensionais estão chegando, nós estamos aprendendo a jogar o jogo. O primeiro passo para a gente sair do jogo é entender que é um jogo. O segundo passo é aprender a jogar o jogo e aprender a criar a realidade. Vamos falar disso hoje à noite, né? E aí eu libero o mundo de tudo que eu pensava que fosse. Em vez disso, escolho a minha própria realidade. Que realidade é essa? É a realidade que eu quero cocriar com o meu pai. É a realidade que eu quero cocriar com o meu pai. É a realidade que eu quero criar a partir da minha mente certa. Ok? Eu que permaneço tal como Deus me criou, eu tô aqui afirmando a minha verdadeira identidade. Quero liberar o mundo de tudo que eu pensei que ele fosse, pois sou real, porque o mundo não é. Porque o mundo não o é. E quero conhecer a minha própria realidade. Ok? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu quero ler... eu quero ler para vocês... algo muito importante que eu recebi ontem. Recebi hoje de manhã uma mensagem. Eu não vou dizer quem foi que me mandou,
mas ela me mandou uma mensagem muito carinhosa aqui pelo WhatsApp e eu vou ler para vocês o que ela escreveu sobre o vídeo de ontem. Querida Jack, eu me identifiquei muito com o seu depoimento sobre os períodos de depressão que enfrentou na sua jornada. E literalmente um ônibus quase passou por cima de mim. Hoje, olhando para essas experiências, eu posso perceber que encontrei sempre uma tábua de salvação quando achava que não tinha solução. Você está cumprindo o seu propósito com maestria. Beijos e boa noite. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. E sim, é assim mesmo que a gente faz. A gente se mata sem se matar. Esse mundo, gente, para quem está aprisionado no sistema de pensamento do ego, esse mundo é um inferno. Não fica esperando que você vai queimar no mármore do inferno depois que você morrer, não. Você já está queimando agora. Enquanto você deixar o ego te dominar, a tua vida vai ser um inferno. E eu lamento muito em dizer, mas essa é uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. Quando nós decidimos pegar o nosso exercício, fazer a nossa meditação, fazer a nossa prática, estamos liberando o mundo de tudo aquilo que pensávamos que fosse. E estamos nos liberando também de tudo aquilo que pensávamos que fôssemos. Porque eu não sou um corpo. Eu sou livre, ainda sou como Deus me criou. É disso que ele está falando nessa lição. Você está aqui num tremendo jogo de videogame. Você precisa aprender as regras do jogo. Se você for entrar no metaverso lá do seu Zuckerberg, o que vai acontecer com você? Você vai ter que aprender as regras do jogo antes de entrar, né? Então a gente veio pra cá e nós nos esquecemos do manual de instrução. Esse manual um dia ele existiu. Há 20 mil anos atrás ele existiu. Nós nos esquecemos. Nós caímos num sonho de profunda escuridão. Nós caímos num profundo pesadelo. E não acordamos. O Gênesis diz isso. O livro do Gênesis diz isso, tá? Então, basicamente é isso. E eu quero dizer pra vocês que a lição de ontem, né? Ontem eu tava atrasada, eu tinha um compromisso, né? Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Tem uma coisa que eu quero falar da lição de ontem para vocês, que também tem tudo a ver com a lição de hoje, que é: assuma diante do mundo uma postura de pergunta e de curiosidade, né? Os meninos do Access Consciousness, eles falam muito disso, o Gary Douglas e o Dan Heer, né? O poder está na pergunta. Na pergunta, eu tenho humildade para dizer que eu não sei. Meu Deus, me ajuda com isso. Meu Deus, me mostra qual é o melhor caminho para mim, por favor. Meu Deus, eu entrego o resultado dessa situação nas tuas mãos. Meu Deus, me dá sabedoria. Meu Deus, o que significa, como dizia minha professora, o que eu tenho que aprender com essa situação? A minha professora de fogo sagrado, ela falava outra coisa. Ela falava: meu Deus, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver com essa situação? Para eu parar de passar por essa situação que eu tô passando agora. Qual é a virtude? Então, o que eu tenho que aprender com isso? Você fica na pergunta. E na pergunta que você tem poder. Por quê? Por que é na pergunta que você tem poder? O que os meninos do Access querem dizer quando eles falam isso? Porque existe uma lei do universo, que é a lei da verdade, que é essa lição de ontem. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar, porque é uma lei. Se você perguntar, você tem que ser respondido. Busque e acharás, bata e a porta será aberta. Isso é uma lei, tem que ser. Então você pode falar: Deus, vida, universo, o que eu tenho que aprender com isso? E aí talvez você, fazendo essa pergunta, eu tenha aparecido na sua timeline, ou um curso em milagres. Né? Foi assim que Helen começou a ouvir o ditado do livro. Meu Deus, deve haver um modo diferente. Deve haver um outro modo. Que modo é esse? Mostre-me. Mostre-me que modo é esse.
Mostre-me de que modo eu estou me autodestruindo. Mostre-me de que modo eu estou bloqueando os meus caminhos. Mostre-me de que modo eu estou acabando com a minha própria vida. Mostre-me de que modo eu estou criando toda essa confusão na minha vida, por favor. O que eu tenho que aprender com isso? Eu desejo hoje liberar o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Outra chave que abre muitas portas, e essa vem da Louise Hay. Eu não sei como fazer, mas eu estou disposta a. Hoje eu estou disposta a liberar o mundo de tudo aquilo que eu pensava que fosse. Hoje eu estou disposta a perdoar. Hoje eu estou disposto a entender. Hoje eu estou disposto a receber orientação. Por que que é nessa posição que nós temos poder? A Cabala ensina isso de uma maneira muito simples e muito perfeita. Porque você é o filho de Deus, então você tem que estar na posição receptiva, com o seu cálice vazio, para poder receber a energia de Deus. Deus em relação a você é yang, é ativo, e você é yin, passivo. Então você tem que receber. Você tem que se abrir para receber. Na pergunta, você se abre para receber. Na pergunta, você se abre para receber. Quando você chega para Deus e fala assim, puxa vida, Deus, por que é que você está me sacaneando dessa maneira? Não tem espaço para você receber nada. Porque você já afirmou que Deus é um rematado FDP que está te sacaneando. Você não tem nada para aprender nesse estado mental. Então, o estado mental de aproximação de Deus é o estado daquela criança pequena. Vinde a mim as crianças, as criancinhas, pois a elas pertence o reino dos céus. Nós temos que ter a postura das criancinhas, não sabemos nada, perguntamos tudo. Meu Deus, para que é isso aqui? Como diz a Marianne Williamson, a vida está me dando um presente. Esquisito, mas eu estou acusando o recebimento. Então eu estou na pergunta. Aquele que busca alcançar a verdade não pode falhar. Na pergunta eu vou receber a orientação do Criador. Mas para eu ficar na pergunta, eu tenho que obrigatoriamente me liberar do ego. Me liberar do ego, porque o ego é arrogante. No ego não tem humildade, o ego sabe tudo. No ego nós sabemos tudo, no ego nós estamos sempre certos. No ego a gente nem pede ajuda para Deus, a gente fala assim, eu dou conta disso sozinho. Ou como eu conheço gente que fala assim para mim, eu não vou perturbar Deus com esse probleminha. Gente, eu perturbo Deus com tudo, tá? Se tem uma pessoa que Deus não aguenta mais, essa pessoa sou eu. Porque são 24 horas por dia, 7 dias da semana, incomodando a Deus. Deus, o que eu faço? Deus, aonde eu vou? Deus, eu vou pelo túnel Rebouças ou eu vou pelo túnel Santa Bárbara? Pro meu trabalho. Meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, eu ajudo essa pessoa. Meu Deus, como eu ajudo essa pessoa? Meu Deus, eu envio esse relatório agora ou ainda falta coisa para eu corrigir? Tá? Então, é a postura de humildade. A postura de humildade, obrigatoriamente, ela requer que nós reconheçamos quem nós somos de verdade. Os filhos de Deus. As crianças amadas de Deus. Os filhos de Deus. Perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros, isentos de pecado. Eu sou o filho. Eu sou a filha. Eu não sou o pai. Deus é a minha causa. Eu sou o efeito. Eu sou um mero efeito do Criador. Entenderam? Nessa postura de inocência, de abertura, de receptividade, o que eu perguntar, Deus vai me mostrar. Aí ele pode, por exemplo, dizer para você ler um livro, assistir um vídeo, conversar com um amigo, procurar emprego lá, sei lá onde, naquele teu ex-empregador, entrar no Tinder para você encontrar com a sua alma gêmea. Eu não sei. Ele vai conversar com você. Ele vai te mandar sinais. Aprenda a interpretá-los. Tá bom, meus amores? Lembra vocês que hoje à noite temos live às 19 horas, se Deus nos permitir. Teremos a live especial do Dia das Mães. E vamos falar de um assunto que é a especialidade das nossas mães, que é a culpa. A nossa mãe está sempre nos culpando, né?
A nossa mãe sempre nos culpa pela infelicidade dela, né? Então vamos falar de pecado, de culpa e de medo. Vocês querem algo mais maravilhoso do que a tríade ímpia para o Dia das Mães? Né? As nossas mães que sempre foram grandes manipuladoras, né? E nós também aprendemos com ela, né? Com elas. Então esse é o tema da live de hoje à noite, tá bom, meus amores? Então, meus queridos, basicamente era essa que eu tinha, a mensagem que eu tinha para vocês no dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser nós nos vemos mais tarde.